pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Varejo Cast. Hoje uma novidade. Para tornar os nossos episódios cada vez mais dinâmicos para você, eu convidei um meu amigo, Luiz Henrique, que você que me acompanha já ouviu esta voz. Ele é o nosso mediador, jornalista de grande competência, além de um cara querido, um grande amigo, que fez comigo e com o Caio o 30 na Quinta, como também o Resumão Pós-NRF. E Luiz vai estar aqui com a gente, me ajudando aqui a tocar alguns episódios do Varejo Cast. Tudo bom, Luiz? Salve, salve, meu querido Fred Alecrim. Estamos na área, então. O Varejo Cast é a pedida do momento. Um prazer coexistir neste podcast. Boa tarde, bom dia, boa noite para você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Varejo Cast de cara nova, com este que vos fala na comunicação, sempre perguntando e aquela opinião cirúrgica, né, do meu amigo Fred Alecrim. Prazer estar aqui com você, Fredão. Vamos embora, vamos para frente. Você está ouvindo Varejo Cast com Fred Alecrim. Hoje a gente vai falar de que, Luiz? Qual é a pauta do episódio de hoje? Olha, um assunto que permeou todo o ano de 2020 e 2021 não será diferente. Vamos falar sobre oportunidades que fazem parte desse satélite chamado condomínios. Há uma nova vida nos condomínios brasileiros, sobretudo nos grandes centros. Isso não é de hoje e certamente isso influencia os centros menores. Vamos falar um pouco sobre as oportunidades que existem nos condomínios, até porque, Fred, a gente passa por um momento muito complexo em que é preciso, o varejista precisa vender com a loja fechada, vender em tempos de pandemia. Que insights você pode trazer no episódio de hoje do nosso Varejo Cast? Pô, Luiz, muito bacana, né? Isso é uma pauta que é muito necessária para esse momento e é bem interessante quando a gente fala sobre isso, né? Porque uma oportunidade, ela existe quando há espaço, né? E há espaço quando o que está sendo oferecido não é suficiente ou é de má qualidade ou não é nada oferecido. Então você pode inovar gerando uma questão incremental, ou seja, melhorar o que já existe, ou criando algo que ainda não existe por aí. Neste caso, durante todo esse momento aí que a gente está vivendo e o momento que a gente está gravando esse episódio, né, Luiz, a gente está vendo no Brasil um enrijecimento, né, um endurecimento da flexibilização aí das normas, das políticas, né, de segurança e protocolos por causa da piora da pandemia no nosso país, e isso acaba acontecendo que eu e o Caio, num episódio podcast que a gente gravou, o Caio Camargo, diretor da Lynx, lá em maio mais ou menos, falando que esse abrir e fechar ia ser muito comum até a gente ter realmente uma grande parte da parcela da população imunizada, e é isso que a gente está vendo. Então é muito importante que, para que os negócios continuem sobrevivendo, né, ligar esse modo sobrevivência nesse momento e depois aí sim estarem preparados para continuar crescendo, enxergar esses espaços. E um espaço que tem sido muito utilizado por algumas empresas são os condomínios, né, Luiz? Porque muitos condomínios, né, sejam eles verticais ou horizontais, por exemplo, eu moro em um que tem 198 famílias. E aí a gente linka esse espaço com uma tendência que eu falo desde 2019, quando eu vi lá na NRF e que voltou à tona na NRF deste ano, que é o Come to Me Retail, ou seja, venha até mim varejo. Se a loja está fechada ou mesmo com a loja aberta, mas no momento ainda de inseguranças e incertezas, acaba que o consumidor vai procurar consumir em lugares mais próximos, daí é o crescimento dos mercados de vizinhança, de bairro. O segundo ponto é a questão da comodidade e conveniência. E aí esses condomínios passam a ser um espaço bem interessante para quem tem negócios com produtos que possam servir ou até mesmo para serem criados novos negócios para servir a esses condomínios. Agora, Fred, eu lembro que em alguns episódios do 30 na Quinta que nós falamos sobre esse assunto, eu lembro, por exemplo, de ter falado sobre uma construtora famosa de São Paulo que tinha já espaços predeterminados para a marca, por exemplo, uma lavanderia com o patrocínio da marca Omo. E aí a gente vê, obviamente, grandes players se movimentando. Porém,
quem está ouvindo a gente agora pode entender também que ele pode ter uma quitanda e ele pode atuar nesse mesmo condomínio. Não necessariamente ele precisa ser um grande player do mercado local para atuar em condomínios de alto padrão, por exemplo. Fred, mas vamos conversar agora diretamente então com aquelas empresas que estão ali no satélite desses condomínios. Muitas vezes eu lembro que no episódio do ano passado, 30 na Quinta, a gente falou sobre uma construtora de São Paulo que havia firmado um acordo com o Omo e lá eles estavam trabalhando, por exemplo, aquela nova lavanderia. Super tendência, condomínio de alto padrão. Mas a quitanda do Seu José ou o Ponto do Morango aqui na avenida que eu moro pode ter sim a percepção desse mercado local e atuar de maneira robusta em condomínios de alto padrão, não pode? Ah, pode sim. E aí é que é interessante, né? Quem está nos ouvindo aí, ver se há espaço com o que você já tem para essa tendência do ir até o consumidor, né? O come to me retail, ou se você pode montar um negócio para atender esse espaço. Só para ter uma ideia, né, Luiz, do tamanho desse mercado no Brasil, a gente está falando de uma movimentação de 165 bilhões de reais por ano, segundo a Associação Brasileira de Síndicos e dos Síndicos Profissionais. Então, 165 bilhões de reais. A gente falou, né, Luiz, sobre duas marcas que estavam aí já aproveitando. Uma delas você acabou de citar, a Omo, com seu serviço de lavanderias. Então, tem aquele serviço de lavanderias de autoatendimento, com máquinas industriais, com produtos profissionais. Isso se encaixa perfeitamente nesses condomínios, nesses grandes condomínios que tem muita gente. Alguns condomínios, por exemplo, que não tem espaço para lavanderia, que são condomínios menores em termos de área de apartamentos, por exemplo, como também para os condomínios maiores. E aí a Omo está, inclusive, expandindo, né, porque ela começou com marca própria, ela mesma operando até para, né, validar o modelo. E agora validado, ela vai começar a expandir através de franquia. Então isso pode ser uma oportunidade para alguns empresários que queiram aí investir. Então esse é um ponto, né? A gente está falando aí da Omo, a gente está falando de uma marca grande. Outras coisas que pode acontecer, por exemplo, aqui no meu condomínio, 198 famílias, nós temos todas as terças-feiras uma feirinha orgânica. Então aquelas famílias, né, que vivem, né, da agricultura familiar, cultivam o produto orgânico, todas as terças-feiras vêm ao condomínio, bem interessante, é bem movimentado, então você compra ali frutas, legumes, verduras, polpa de fruta, carnes, então é muito interessante. E essas famílias têm ali um roteiro, né, de condomínios, do mesmo jeito que a gente tem nas feiras no interior, né, que em terça-feira aquela feira está na cidade tal, na quarta está em cidade tal, quinta também. Então esses circuitos de condomínios horizontais e verticais passa a ser uma solução bem interessante. E eu não sei se você concorda, Luiz, mas acaba sendo bom para os dois lados, né? É bom para quem produz, porque ela tem aquele lugar para ir, tem o cliente que ele sabe que valoriza o produto orgânico, como também é bom para quem mora no condomínio, que claro que agora mais do que nunca por causa da pandemia, por uma questão de deslocamento, de segurança, você acaba comprando mais perto, melhor ainda se nem precisar sair, mas também para depois, por uma questão de conveniência, né? Então isso é muito interessante, mas outros serviços também que podem surgir, por exemplo, aqui no condomínio também tem uma pessoa que tem um daqueles carrinhos de lavagem a seco e ele é um microempreendedor, ele passa aqui essa semana, tudo agendado, fazendo a lavagem dos carros. O negócio ficou tão bom que ele colocou o filho também e eles conseguem aí fazer uma renda bacana só atendendo o condomínio e até onde eu sei ele atua por aqui e parece que só em outro condomínio que também é próximo, então são 198 famílias, então você imagina também, ele teve essa visão, essa percepção. Além disso, né, tem outros serviços que tem aqui, tem vários condomínios, né, que são esses serviços de personal, né, os caras que vão até os condomínios, né, que já durante um tempo já vêm sendo construídos com academias, né, com toda uma estrutura para isso. Então você tem empresas que têm professores e leva para lá diversos tipos de atividades, como o personal da academia, hidroginástica, lutas, dança. Então você vai ampliando esse leque que é o mundo, e isso está aliado à tendência de vamos separar um pouquinho desse momento de pandemia, mas que tendências podem fazer esses serviços continuarem sendo importantes, né?
a conveniência, né? Num mundo cada vez mais louco, cada vez mais corrido, as pessoas querendo ter mais tempo, e tempo é vida. Então imagina o tempo que a gente passa em deslocamento para ir no supermercado, para ficar numa fila, para isso, para aquilo. Você tem isso em casa e com qualidade, né? É a mesma coisa de ir para uma academia e tal. Não é que um mata o outro, mas isso é complementar, é para momentos de vida e é para pessoas que valorizam esse tipo de conveniência, de mais tempo de qualidade, para ter mais vida, para fazer outras coisas, aproveitar esse tempo de deslocamento para fazer outras coisas. Então, eu acho que isso é uma tendência muito bacana para a gente olhar com todo carinho, e eu acho que é uma tendência que tende a virar uma realidade. Oportunidades em condomínios. Então fica a dica para você que tem uma grande loja e para você que é para os micro, médios, para os pequenos e micros, é também uma grande oportunidade. Bom, a gente está estreando então um quadro novo no Varejo Cast de hoje, o Fora do Contexto, onde eu te pergunto, Fred, qual é a dica da semana? E hoje eu vou de Netflix, de streaming. Qual a dica desta semana de você, meu nobre consumidor de streaming? Amigo, esse final de semana eu assisti uma série, aliás, 2 séries bem interessantes no Netflix, uma minissérie, são 6 episódios, chamada Por Trás dos Olhos, que uma das atrizes é a filha do Bono Vox do U2, é super interessante. Para quem gosta de um pouco de suspense, aquela virada no final que te deixa, o que foi isso? Sabe aquelas viradas tipo Sexto Sentido, aquilo que quando você imaginava uma coisa, quando você vê acontece outra totalmente diferente. Então, sugiro, é muito, muito, muito interessante, Por Trás dos Olhos. Eu só lembro que o Netflix, antes esnobado pelo Oscar, estamos gravando o episódio num dia em que acaba de ser anunciado aqueles que vão concorrer na cerimônia do Oscar. Então, antes esnobado, o Netflix pode ser em 2021 talvez a grande estrela. E já que você falou na filha do Bono Vox, eu lembro que também tem uma outra filha que estrelou, também de alguém muito famoso do entretenimento, a filha do Phil Collins, né, que estreou o Emily in Paris, né, são as filhas dos nossos queridos homens e mulheres. No caso, o Phil Collins, um homem ali do pop rock, também o nosso Bono Vox, com a sua filha na fazenda. Como é que repete então o nome da série? Por Trás dos Seus Olhos, foi bom até para corrigir, Por Trás dos Seus Olhos. E o outro é também uma série, agora são 2 temporadas, mas tem um humor ácido, tem uma atriz que eu gosto muito, Christine Applegate, eu acho que é isso o nome dela, e tem uma outra atriz que me surpreendeu demais, e é Disque Amiga para Matar. Então essas 2 séries são bem interessantes. Você está um tanto quanto lúgubre hoje, né, com essas suas 2 sugestões do Fora do Contexto. Check the mic and make sure it sound right, boys. Então esse foi o nosso episódio número 1, comigo aqui no comando, nas perguntas, nas observações, junto com Fred Alecrim, mais um Varejo Cast que se foi. Até a próxima oportunidade. Valeu, meus amigos, e não se esqueça, olha, as dicas estão aqui no descritivo desse episódio. Segue lá o Luiz Henrique, tem muita coisa boa também que ele posta, ele tá sempre aí também muito bem antenado, ele tá aqui também no descritivo as redes sociais do Luiz, como as minhas também. Se você tem alguma pergunta, quer ver algum tema aqui, sugerir alguma coisa, se você quer patrocinar episódios, isso, você pode patrocinar episódios também, então é só, também aqui tem o e-mail aqui no descritivo, se liga, manda sua pergunta ou participa aqui com a gente. Valeu, forte abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau. It sound right, boy.